Olá amigos do meu Huerto Fácil, como bem, hoje estamos com um dia espetacular, as luvas parece que terminaram, assim que vamos avançar em lo que é o nosso huerto. Hoje vamos a plantar tomates, pero no de qualquer maneira. Vamos a hacerlo con nuestra tierra que mejorará su crecimiento, su salud y su producción. No se trata solo de enterrar semillas o trasplantar plantinas, sino de crear un ecosistema en el huerto aprovechando la asociación de cultivos. Se alguna vez has tenido problemas con plagas, hongos ou na baja producción en tus tomates, este método te ayudará. Vamos a combinar los tomates con otras plantas que los protegen, los nutren y potencian su desarrollo. El resultado, tomates más sanos, más sabrosos y con menos trabajo de mantenimiento. ¿Por qué asociar los tomates con otras plantas? El cultivo asociado es una técnica tradicional que ha demostrado sus beneficios durante siglos. No todas las plantas crecen bien juntas, pero hay combinaciones que se complementan perfectamente, ayudándose mutuamente de distintas formas. Alguns dos benefícios são que repelem plagas naturalmente. Algumas plantas emitem aromas que alertam insetos prejudiciais, evitando que ataquem os tomates. As flores e certas ervas atraem polinizadores de predadores naturais de plagas, como as mariquitas e algumas avispas parasitoides. Melhoram a estrutura e fertilidade do solo, porque algumas plantas aportam matéria orgânica, nitrógeno e aeração do suelo, favorecendo o crescimento dos tomates. Además, criam um microclima ideal, proporcionam sombra, reduzem a evaporação da água e protegem contra ventos fortes ou câmbios bruscos de temperatura. Por isso, hoje vamos a plantar tomates junto com 4 plantas-clave que lhes ajudarão em todo o seu ciclo de crescimento. As plantas companheiras perfeitas para os tomates são Taguete spatula, ou também chamada la calêndula francesa. Também são conhecidas, como havia dito, como la calêndula francesa. São excelentes companheiros para os tomates. Suas flores amarelas e naranjas não só envelhecem no huerto, senão que repelem nemátodos de suelo e alertam insetos como pulgonas, moscas blancas, además atraem abelhas e outros polinizadores que beneficiam todo o huerto. El cebolinho é um excelente aliado porque o seu forte olor desorienta as plagas que atacam os tomates, como são os pulgones e a mosca branca. Además, tem propriedades antifúngicas, o que ajuda a reduzir a aparição de enfermidades, como é o caso do milho e do oídio. El alison, que aqui temos blancos e morados. El alison é uma planta de flores pequenas que atrai insetos beneficiosos, como as mariquitas e as avispas parasitoides, que se alimentam das plagas, também como os pulgones. Também cobre o suelo, ajudando a reter a umidade e evitar o crescimento das malezas. Os gladiolos podem parecer uma eleição inusual, pero não, porque además de ser ornamentais, podem proteger os tomates contra certos insetos e enfermidades ao atuar como uma barreira natural. Agora que conhecemos as plantas companheiras, vamos a ver como plantá-las juntas para obter o melhor resultado. Assim que vengo de aí que vamos a plantar todo. Se eu só não puder plantar uma variedade de tomates, seria esta com toda a certeza. El Costoluto genovese. Por vários motivos. A primeira, sua grande produção. Depois, o sabor e o tamanho dos frutos. Estamos todavia no início ou no final de março, assim que não é conveniente eu llanar por agora ou plantar todos os tomates que pretendo. Vamos fazê-lo de uma maneira escalonada. Assim que hoje vamos apenas plantar estas 2 plantas de tomate. Vamos, no entanto, a preparar o huerto com as flores que havíamos dito para o mês seguinte ou os 15 dias seguintes, que aí sim vamos começar a plantar tudo o que temos em semilheiro, como são o caso dos tomates cherry, de vários colores que temos e outras variedades. Mas vou ensinar mais da cerca para que eu esteja bem. O que vamos fazer é plantar 2 plantas, ou seja, 2 filas, a 45 cm por planta. Isto passa porque nesta parte do bancal eu tenho um pouco de rúcula e também alguns frijoles de mata barra. Os frijoles por a associação de cultivos também. E o que vamos fazer é deixar já o bancal preparado para, como havia dito, em cerca de 15 dias, 3 semanas, podemos plantar os demais tomates. Um passo muito importante e que determina grande parte do êxito na plantação de tomates é libertarmos a planta de todas as ramas inferiores. Isto vai evitar que a planta toque o suelo, 1. 2, que ela reconozca o talo como está enterrado e por isso desenvolva mais raízes, o que quer dizer um sistema radicular mais forte, melhor absorção de nutrientes e, consequentemente, uma melhor produção. Também, o que vamos fazer é permitir que há uma maior aeração da planta, evitando enfermedades tão prejudiciais no tomate
mas é o caso del mildo e del oídio e outras más. Assim que tratamos de eliminar todas as partes inferiores da planta. Abrimos uma saliência. Recordar que este bancal foi previamente preparado com composto de cabalho e terra vegetal. É decir, é um composto que está com substrato extremamente molido, como podem ver, em que as plantas não vão ter dificuldade em desarrollar suas raízes. E, pensando já no futuro, vamos a colocar a guia que irá servir para depois nós outros colgarmos as plantas. O que hacemos é dar um nudo ancho para que as raízes se prendam a ele e assim, quando levantemos o hilo, ele queda tensionado. Lo colocamos por abaixo e sacamos nosso plantel. Importante revisar sempre bem se não há nenhum tipo de peste, nenhum tipo de animal, separar um pouco as raízes e lo plantamos hasta que cubra toda a parte inferior. A acolchada é super importante, pero nesta fase inicial, principalmente com luvas muito fortes e se fijan a parra está bastante úmida, é muito importante que ela alerre das hojas da planta. E nosso hilo o derramos aqui junto ao bancal para que futuramente, quando a planta cresça, ela se pode agarrar. Já temos aqui nossa primeira plantita. Ora, do outro lado, hacemos exatamente o mesmo processo. Volvemos a limpar a planta. Estes dias há llovido muito. Eu os aconselho que se vão a plantar, ou se já terem plantado o que quer que seja, que hagam um tratamento antifúngico preventivo. Então, igualmente, abrimos nossa saliência. Repetimos o procedimento, basicamente. Colocamos nosso hilo com ele nudo. Sacamos nosso plantel com cuidado, revisamos as raízes e todo o estado general do plantel e plantamos nossa planta. Hagam sempre cuidado de pressionar bem e acondicionamos el acolchado que temos. Si quieren dejar la etiqueta para que no se olviden cuál es la variedad, aunque esta variedad es bien distintiva. Bueno, ahora que tenemos los tomates plantados, avanzamos con las plantas beneficiosas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar pelos gladiolos. Uma das vantagens que estas plantas apresentam, algumas delas, como é o caso dos gladiolos, é que atingem os 60 ou 70 centímetros de altura. Vão provocar, ou vão ser uma barreira protetora para as demais plantas. Assim que decidi plantá-las desta parte do bancal, porque aqui na finca temos vento predominante de norte-noroeste, é assim que vem de allá, e também por uma questão da sombra, não queremos que as plantas hagam sombra a los tomates. Assim que nós vamos a plantar nesta zona. Eu decidi, neste bancal, pôr 4. O gladiolo floresce em el pico do verano. É assim, quando as temperaturas são mais altas e quando há mais horas de luz também.
Y la siguiente configuración va a ser los alisios en la parte exterior de las tomateras, por razones obvias, porque es una planta bastante rasteira, y los targets en el centro, también para que obliguemos que los polinizadores atraviesen todo el bancal en dirección a las flores. El cebolinho muy cerca de los tomates, junto al pie de las tomateras, así que ahora vamos a plantar todas estas flores. Este é um processo um pouco, que vocês lo podem encontrar um pouco aburrido, así que vamos a poner una música de acordo para que ustedes disfruten el proceso. Vamos allá. Las luces se apagan, la noche llegó, en cada rincón siento su voz. Los días pasaron, pero aquí estoy, brindando con sombras, soñando con vos. Y la luna me mira, parece entender que en esta taberna te vuelvo a perder. Copas vacías, suspiros sin fin, bailando con sombras que hablan de ti. La música suena, pero no es igual. Desde que te fuiste todo es tan gris. Lo sigo esperando, aunque sé que al final solo quedan ecos de lo que viví. La música suena, pero no es igual. Desde que te fuiste todo es tan gris. Sigo esperando, aunque sé que al final solo quedan ecos de lo que viví. Y la luna me mira, parece entender que en esta taberna te vuelvo a perder. Y no creen que ustedes tienen que gastar la gran fortuna para poder plantar correctamente. Los aconselho que não comprem plantas a macete, senão em plantel como estas. Estas 6 plantas custam menos de 12 euros. E estamos usando estas plantas porque, como había dicho, estamos en una época muy inicial de la cosecha, de esta la temporada de cosecha, porque ya tenemos también en proceso semillas de estas mismas plantas, que va a ser para los restantes bancales de tomate más tardíos. Así que existen varias maneiras de ustedes ahorrarem, em vez de estarem a comprar plantas em macetas já grandes. Quando o tempo empieza a calentar e empieza a haver muitas horas de luz, essas plantas vão crescer muito, assim que só há que ter um pouco de paciência. Bueno, ahora que ya terminamos este bancal, vamos pasar a plantar exatamente las mismas flores, las mismas plantas, en otro bancal, pero sin los tomates, porque como había dicho, vamos a esperar que el tiempo caliente un poco más. Vamos a preparar el bancal, es decir, poner las plantas para que cuando tengamos los tomates sea solo plantarlos y la producción empiece. Así que vengo de ahí. Este bancal lo tenemos ya preparado, irá ser un bancal exclusivo de tomates, exceto la punta en que tenemos algunos guisantes por una cuestión de atrapar el nitrógeno. También tenemos aquí una manzanilla y vamos a hacer exactamente como hicimos en el otro huerto. Aquí vamos a crear una pequeña barrera con gladiolos que lo vamos a plantar ya. Vamos a plantar las flores, dejando los lugares ya programados para plantar las plantas de tomate.
vamos apontar aqui também algumas flores neste bancal, que temos aqui 6 plantas de variedade RAF e as 2 últimas que são variedade cherry amarilla. Então vocês vamos aproveitar que temos aqui algumas plantas que nos restam e vamos a ajudar este bancal. Igual com alguns taguetes. É que é imediato a beleza quando adicionamos flores. Entonces, una vez que hemos terminado aquí la plantación de las flores, vamos pasar a un otro bancal y les voy a dar algunos consejos sobre los cuidados y algunos trucos para que ustedes tengan una cosecha de tomates muy exitosa. Vengo de ahí. Entonces, riego acolchado. Después de la plantación aplicamos un buen riego para sentar las raíces y cubrimos el suelo con acolchado, parra, hojas secas, viruta, etc. Para evitar la evaporación del agua y mantener la humedad. Además, reduce la aparición de ervas adventicias y también protege las raíces contra el calor y el frío. Algunos mantenimentos y cuidados. Para que nuestros tomates crezcan fuertes y productivos, há algunos cuidados básicos que debemos seguir. Poda regular. Elimina las hojas inferiores, tal como isso e tudo visto, e los brotes laterales para mejorar la aeración y evitar los hongos. Tutorado. Sorreta las plantas con tutores ou enredados para que los frutos nunca, pero nunca, toquem o suelo. A abonada periódica, a cada cerca de 20 a 30 dias da plantação, reforça a conta de composto, humus líquido, fertilizantes orgânicos ricos em potássio e fósforo. Monitoreia sempre as plagas. Observa se há signos de pulgonas, orugas, mosca branca e atua com remédios naturais como el jabón potásico ou el aceite de ninho. Graças a esta combinação de plantas, tendremos um huerto mais equilibrado, sem necessidade de usar pesticidas ou produtos químicos. La clave está em aproveitar a biodiversidade para lograr tomates fuertes com maior sabor e produção. Te ha gostado desta técnica? Déjame um comentário com a tua experiência e diz-me que outras plantas utilizas em tu huerto. Apoiarias muito o canal com um like se te suscribes e se ativas a campanita para não perder mais consejos sobre huerto e jardineria. Nos vemos no próximo episódio. Adiós. Muchas gracias.